Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, audiência qualificadíssima aqui da Atlântida! Eu sou o @Marcio Rádio, Márcio Melo, e falo aqui da nossa Máquina do Conhecimento, que está começando este ano com uma cobertura dos processos seletivos na Zona Sul do estado, que é, assim, ó, em outro patamar, meus queridos, é isso mesmo. Eu estou falando diretamente aqui da Fábrica Podcast, nossos grandes parceiros, é isso mesmo, grandes parceiros, e grande Alisson, enfim, toda a família Fábrica Podcast. Estou aqui, é claro, neste grande estúdio, recebendo uma galera muito legal. Máquina do Conhecimento entrando no ar e com essa nova dinâmica da imagem, porque estamos aqui no YouTube, estamos aqui no Atlântida Fora do Ar. E é o seguinte, a Máquina do Conhecimento, como você já conhece, ela dá esse salto e vai então para o YouTube, como eu estou falando para vocês, mas não deixa de estar também no podcast, Máquina do Conhecimento Podcast, lá no Spotify. E é claro, também você vai encontrar a Máquina do Conhecimento, atenção, hein, nas redes sociais, @Atlântida ZS, colabando lá com o Teorema, tá certo? O Teorema e @Colégio Gonzaga, esses nossos grandes parceiros aqui da Máquina do Conhecimento. Então, vamos começar esta máquina falando primeiramente que a Máquina do Conhecimento é este ambiente onde a gente vai falar sobre as... eu não gosto de falar dicas, mas eu gosto de falar de o melhor conteúdo, a melhor revisão do conteúdo que você vai ter, certo? Dos processos seletivos, englobando o Enem, englobando a prova do PAV UFPEL, ok? Aqui na Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Pelotas, e também sobre o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Então a gente tem 3 processos seletivos aí que são desafiadores e, é claro, por aqui passando eles, as estrelas do curso Teorema e do Colégio Gonzaga, fazendo aqui então a nossa Máquina do Conhecimento acontecer e dando encaminhamento para este programa falando de redação. Quando eu falo isso, a galera já treme nas bases. Que loucura, eu tô recebendo aqui professores do Teorema e do Colégio Gonzaga, querido Thiago, grande Thiago, faz tempo, Thiago, nos reencontrando, que legal, que massa esse reencontro, né? E, enfim, nessa situação que é muito legal, que eu acho muito legal. E a Júlia, que também já passa o cartão aqui na Atlântida, é isso mesmo, a Júlia, que é do Teorema, que é do Colégio Gonzaga, enfim, que estão aqui para falar de, cara, vou te dizer, de uma das grandes questões aí do Enem, né? Um dos grandes campos, grandes áreas, vamos dizer assim, aonde os alunos muitas vezes têm veem nisso, digamos assim, um dos grandes desafios dessa etapa, desse processo de seleção, que é a produção textual, junto com toda uma parte intelectual desse candidato que tem que estar inteirado, enfim, tudo mais. Não sou eu que vou falar, são vocês que vão falar. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao Thiagão. Bem-vindo à Máquina do Conhecimento. Obrigado, Marcinho, obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? A todos que estão nos ouvindo, não é? Vamos lá, então, vamos conversar sobre essa etapa, sobre esse momento que é a produção textual. A redação, como tu já introduziu, né, é para muitos um bicho de 7 cabeças, é o momento em que todos querem abrir a prova e ver qual é a temática, qual é o tema, qual é o assunto que vai vir na prova. É o momento que eu digo, né, que é a gente que trabalha com processo seletivo há algum tempo, é a parte mais sensível, digamos assim, da prova, né, porque envolve não só a habilidade de marcar e entender as questões, mas também de se expressar, né, textualmente. Então, a gente, desafio total. Júlia também já passou por vários processos de seleção também, já tem um vasto conhecimento, uma experiência nesse campo, né? Chegando este momento, que é a prova do Enem, chegando esse momento de desafio dessa produção textual da redação, e a gente começa falando isso. A redação dentro da prova do Enem, ao longo do tempo, assim, tu que tem essa experiência já de vários processos de seleção, olhando para um passado, mas também com o olho no futuro, para essa prova de 2024. Vamos traçar um certo perfil aí dessa prova, cara. Primeiramente, muito prazer estar aqui mais uma vez, coisa boa.
compartilhando conhecimento, conversando com os nossos alunos, né, buscando também trazer um pouquinho de calma nesse momento, né, porque foi um processo, a gente passou o ano todo se preparando para esse momento. Boa. Então acho que é importante a gente estar aqui, né, falando um pouquinho com eles e com todo mundo que vai estar nos escutando. Em relação à redação, né, o que a gente percebe? Que a gente tem uma certa segurança que o tipo textual não mudou. Né? Então, é uma prova que a gente abre e a gente sabe o que nos espera, né? Quem se preparou, quem passou por esse processo, quem leu provas anteriores, sabe que vai abrir e vai se manter, né? Aquela ideia de escrever um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre determinado tema, que é uma questão social, né? Que sempre é uma questão que afeta aí a um público da sociedade, a um grupo da sociedade ou a sociedade como um todo, né? Então, nesse quesito, eu acho que o Enem ele traz essa segurança. A gente sabe que vai ser um texto dissertativo argumentativo. Não é uma surpresa para ninguém. Né? Isso é algo positivo. Sim, com certeza. Fazendo essa perspectiva, como eu falei, histórica, como tu muito bem colocou, assim, essa condição da prova não ser a grande surpresinha, você sabe que você vai encontrar lá, né, Thiago? Sim, enfim, tudo mais. Esse olhar da prova colocada junto com outras disciplinas e tudo mais, ela ganha esse peso maior, porque daqui a pouco eles vão ter que fazer a redação, mas eu vou ter que fazer o restante da prova, enfim, né, cara? Isso põe um pouco de tensão, ou não, o aluno hoje em dia já tá mais preparado para enfrentar uma prova assim? Ele já vem mais preparado, né? Como o Enem, como a Júlia falou, ele não é uma surpresa em termos de estrutura de prova, não é? Então, os alunos, principalmente quem está fazendo, né? Quem está se preparando, os nossos alunos, né? Eu vou falar aqui em especial, eles já conhecem essa dinâmica, eles já sabem do que se trata, né? Então, por exemplo, no Colégio Gonzaga, a gente trabalha com esse tipo de avaliação desde o 9º ano, né? Então, eles já vêm sendo preparados desde então, né, para isso. Mas, pontualmente, sobre a redação, assim, né? Além da questão da tipologia de texto, e uma coisa interessante que a Júlia comentou, a temática sempre vai girar em torno de 3 aspectos, né? Social, cultural e político, sempre vai girar em torno disso. Então, a gente costuma dizer que desde que o Pablo falava, né, do Enem moderno, né, que a gente olhava para trás de 2009 para cá, a prova ela sempre vem com esse eixo temático que é previsto em edital. E além disso, né, de 2015 para cá, a gente consegue observar que a prova de redação, ela vem sempre já porque uma dos diferenciais do Enem em relação, por exemplo, ao PAV, em relação até a Católica e a própria URGS, né, é o fato da gente precisar obrigatoriamente problematizar a temática, né? Então, a frase tema, digamos assim, da prova, da coletânea, ela já vem com essa problematização, né? Então, de 2015 para cá, a gente não tem uma frase tema que não tenha o encaminhamento da problemática que a gente vai fazer. Até 2014, que foi o Enem da publicidade infantil em questão no Brasil, quando tem esse tipo de construção, os alunos precisam ler a coletânea toda para poder identificar qual é aquilo que a banca quer que seja problematizado. Porque um outro diferencial também, né, que a gente tem aí no Enem, é que a problematização, o encaminhamento e também a tese que os estudantes precisam assumir já está lá dentro da própria coletânea, né? Então, isso é algo que o Enem não nos surpreende. Ele sempre vem preparado, a prova de redação sempre tem essa condução, né? Quando tu olha o edital, quando tu olha a cartilha do participante, né? Quando tu vai estudar por ali, é por ali que a gente deve se orientar e se organizar, a gente observa isso, né? Observa que é uma prova que não vem grandes surpresas. Eu costumo dizer, né, para os alunos, e a Júlia com certeza também faz isso, a gente não precisa se preocupar com o que vai vir de tema, né? Eu preciso compreender o que a banca está exigindo de mim. Boa essa aí. Júlia, é mais ou menos isso, porque assim, ó, isso é tabu, né, cara? E aqui eu tô para falar a sua língua e trazer essas questões pros professores também. Tipo assim, porque isso não é um certo tabu. Fala assim, o tema da redação, sempre falam, sempre vão falar, tá bom? E isso é uma loucura.
Né? Exato. Ai, professora, qual vai ser o tema da redação? Pô, eu não sei. Eu digo que se eu soubesse, eu já tava rica. Pois é, exatamente. Então é justamente isso que o Thiago tá falando, né? Ou seja, prestar muito mais atenção na temática em si para poder extrair dali a condição da escrita. Porque a escrita, na verdade, da redação, e agora a gente já vai começando a entrar naquela esfera da estrutura da coisa, né? Porque pensar na prova de redação é pensar de uma forma técnica também, né? É pensar de uma forma técnica, de certa forma, usando técnicas, usando, né, enfim, possibilidades, né? Eu queria que vocês agora construíssem junto comigo, vamos lá, tá? De uma forma concisa, obviamente, como é que essa prova, ela é estruturada? A galera vai encontrar ali uma estrutura de prova de que forma, ou como é que a gente pode construir isso de uma forma simplificada, certo? Júlia, vou começar por ti. Então, existe, né, uma estrutura, quando se trata do texto dissertativo argumentativo, não é uma estrutura livre, né? A gente tem um número de parágrafos, a gente tem um número de linhas. O número de linhas, por exemplo, é algo que tem que ser muito respeitado, né? Porque são fatores que zeram, inclusive, a redação, né? Se eu faço um texto com menos de 7 linhas ou mais de 30 linhas, o que significa isso? Se a pessoa passa das delimitações da folha, né? Sim. Vai lá e inventa mais uma linha que não existe, né? É um problema. Então, a gente tem que entender que existe uma estrutura, né? Que a gente precisa respeitar. Qual é essa estrutura? São 4 parágrafos, né? É um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento 1, um parágrafo de desenvolvimento 2 e um parágrafo de conclusão. Ponto. A gente não precisa inventar nada além disso. É isso e é isso que funciona. Sensacional. Né? E entender que cada parágrafo tem os seus objetivos. Eu gosto de trabalhar nessa ideia, assim. Cada parágrafo tem os seus objetivos. É um texto com começo, meio e fim. Então, na minha introdução, eu preciso partir da ideia de que quem está lendo o meu texto não sabe sobre o que é. Eu preciso apresentar esse tema, eu preciso introduzi-lo, né? Então, o parágrafo de introdução, ele vai ser um parágrafo para realmente, né, apresentar o tema, apresentar a minha opinião ali, a minha tese e dar aquele spoiler, né, do que eu vou desenvolver nos meus parágrafos de desenvolvimento. Sim. Aí eu já te interrompo, daí eu falo aqui no Thiagão. E assim vai na dinâmica. Porque sempre se fala em elementos de coesão. Tô certo ou errado? Atenção, Thiago. Existem elementos que juntam ali um parágrafo com outro. Isso existe, como é que é? Com certeza. Esses elementos de coesão que tu fala é um critério de avaliação, inclusive. Atenção, hein? É um critério de avaliação, né? Continuando, né, pegando o gancho do que a Júlia está comentando a respeito da estrutura, não é, do texto, essa introdução, né, que a Júlia estava comentando, existe todo um tabu, né, se é necessário, se não é necessário ter repertório dentro desse parágrafo, né? Sim. O parágrafo de introdução é bem como a Júlia falou, é para tu dar spoiler, para tu apresentar, para tu contextualizar, né? Mas esse repertório de que a gente vê, por exemplo, em redações que são prontas, né, que circulam na internet, ele nesse momento ele não é obrigatório. Eu posso fazer algo um pouco mais objetivo, porque inclusive é um dos princípios da dissertação, né? Certo. Ser assertivo, ser objetivo, não é? Também é, né? Também faz parte, né, dessa tipologia textual. Mas eu sempre digo para os alunos assim, olha, tu pode sim e deves, eu acho importante, ainda mais quem está se preparando há tanto tempo, contextualizar sim com um repertório bacana, mas se tu que está em casa, eu não sei qual é o meu, eu não vou lembrar, não vou conseguir colocar um repertório na introdução, eu só consegui pensar em 2 dentro desse tema, então aproveita e usa no desenvolvimento, né? Que no desenvolvimento é obrigatório, certo? Porque no desenvolvimento eu tenho ali, em termos de estrutura, 4 informações. Eu gosto de entender também, assim como a Júlia, a redação como um papel comunicativo, porque o Enem tem isso, né? Quando tu avalia os critérios de correção, tu percebe que a banca ela exige muito mais dos estudantes uma mensagem com início, meio e fim, uma mensagem completa, né? Uma mensagem completa sendo transmitida com um raciocínio, por meio de um raciocínio lógico, né? Do que a frescura, vou dizer esse termo assim, entre aspas, né? Gramatical, a bobagem gramatical. Quando tu passa a analisar outros processos, aqui principalmente os nossos, aqui do Rio Grande do Sul, eles são mais conservadores, né? Assim, com relação a essa questão gramatical. Mas o Enem não. E aí, quando a gente olha, então, para a redação como um todo, essa estrutura, ela é entendida assim, eu também compreendo e passo isso para os alunos como um processo de comunicação. E aí, o que vai nesse desenvolvimento? O que é importante nesse desenvolvimento, comunicativamente falando?
falando, né? Eu preciso dar conta de apresentar qual é o argumento que eu vou defender essa tese que eu sinalizei na introdução. Boa. Eu preciso explicar esse argumento. Boa. Tá? Uma explicação Atenção, para hein? poder configurar a autoria, não é? Preciso trazer um repertório para provar esse meu argumento. Eu não posso jamais, em hipótese alguma, lançar um argumento e não provar o que eu estou dizendo. Olha aí, hein? Eu Atenção. não posso fazer isso, Exatamente. né? E preciso finalizar, e aí a gente vai por alguns caminhos, ou tu vai sinalizar um efeito ali, né, daquela discussão que tu fez para todos. É sempre bom problematizar, né, o argumento a todos, Sim. não é? Levar, como a Júlia falou no começo, né, é um problema, normalmente os problemas que são apresentados são de ordem social, então problematiza isso para a sociedade, né? E aí tu fala da problematização, me vem na cabeça que também o aluno tem que trazer, além do problema, Júlia, tem que trazer uma certa solução. Sim. Ou seja, tu traz um problema, mas tu tem que trazer, tu tem que tirar lá de dentro, né? Tipo assim, não, tu tem que dar uma alternativa, pelo menos, né? Exatamente. Essa é uma característica muito marcante do Enem, né? Que o Enem pede uma proposta de intervenção. Ah, olha aí, cara. Então. Proposta de intervenção. É, isso lá no parágrafo de conclusão, né? Entendendo que são duas coisas diferentes. A conclusão é o nome do parágrafo, né? Do último parágrafo de um texto dissertativo argumentativo. E a proposta de intervenção, então, é isso que a gente vai montar, né? Propor ali com base nos argumentos que a gente trouxe. Então, Sim. o que o Enem pede? Que a gente proponha uma intervenção que contenha 5 elementos, tá? Atenção, Não são, hein? não é qualquer elemento, são 5 elementos. A ação, ou seja, o que eu vou fazer para intervir naquilo que eu disse, que é Sim. aquilo que eu trouxe como argumento, como problema, né? Eu preciso explicar quem vai fazer, né? Quem Atenção, é o agente hein? social. Além disso, o meio ou o modo pelo qual essa ação vai ser colocada em prática, né? Porque é muito fácil dizer, tem que criar uma política pública. Tá, e como é que faz isso? É. Né? Por meio do quê? Qual é o processo que se dá? Isso aí. Então, tem essa questão aí desse Sim. elemento. A finalidade, ou efeito, né? O que Sim. isso vai gerar, né? De frutos. E ainda um detalhamento, que esse é o que os alunos no começo do ano sempre se apavoram e depois eles veem que não é Atenção. nada demais. Atenção, Mas é hein? escolher, né? Um daqueles outros, dos 4 elementos, escolher um para trazer uma informação a mais. Uma bobagemzinha, eu digo. Né? Eu acho sim. uma Uma bobagemzinha. perfumaria, uma Contexto da perfumaria. coisa. Uma Trazer, como uma coisa que aconteceu. Trazendo um Mas exemplo de alguma coisa. Tá? Vale 40 pontos, né? Atenção, Cada um dos hein? elementos vale 40 pontos, então são realmente imprescindíveis. E aí tem um ponto que eu acho super importante, e a cartilha do participante deixa isso muito claro. A gente não vai resolver o problema todo, né? A gente não tem que focar em resolver o problema todo. Por exemplo, Sim. o meu tema é sobre evasão escolar, Sim. e aí eu acho que com uma única proposta eu vou acabar com a evasão escolar. Não, isso é Atenção, impossível, hein? né? Claro. A gente tem que criar uma proposta condizente com os nossos argumentos. Então eu preciso propor Ok. algo para aquilo que eu trouxe lá nos meus desenvolvimentos, Atenção, né? hein? Então o texto ele tá o tempo inteiro se relacionando. Olha né? aí, Um cara. parágrafo sempre se relaciona com o outro. Não são coisas avulsas, né? Sim. Soltas. Aquilo que eu trouxe lá nos meus desenvolvimentos, eu preciso lá na minha conclusão, né? Tentar solucionar ou amenizar, ao menos, né? É como trazer um texto, coerência para um texto. É. Tu estás falando disso aqui no início, tu tens que falar desse aqui no final, né, cara? Atenção, chegamos ao momento culminante deste momento que a galera, atenção, hein, tremendo nas bases, porque o Tiagão e a Júlia agora vão falar de alguns elementos chaves pontuais que podem zerar sua prova, tá bem? Vamos aqui a um ping-pong entre os dois. Eu vou começar com o Tiagão. Vai falar um elemento assim, cara, velho, com isso aqui tu vai zerar a prova de redação. Como é que é? Uma das coisas que a gente, né, fala, salienta, né, que pode vir a zerar, a Júlia já falou uma, eu vou, né, já saiu uma, né, no começo, não é, que foi a questão do número de linhas, mas é a questão dos direitos humanos, não é? Olha aí. Então, eu preciso ter cautela com a proposta de intervenção, já vou pegar o Boa. gancho, né? Eu preciso ter cautela com essa medida que vou selecionar para intervir, né, esses argumentos. Então, precisam ser medidas detalhadas, etc e tal, mas que venham a respeitar os direitos humanos, né? Né? Não é uma coisa que a gente não pode... até teve um tempo que do edital tinham tirado essa parte, né? E agora voltou, nos últimos anos, voltou esse do respeito, que respeite aos direitos humanos. Sim. Né? Justamente por isso, né? Porque as pessoas também aí querem Sim. propor algo, né, Sim. que não tem, Sim. não tem a ver. É uma questão de conteúdo que pode levar a um zero na prova, tá bem? Júlia?
outro fator que zera a redação, né, é a cópia dos textos motivadores. Olha aí, hein? A gente não pode pegar, eu né? quero pegar uma citação lá tal e qual está lá no texto, lá em cima. Não. Não dá, galera. Exatamente. E aí eu sei que às vezes a gente olha e pensa, é um tema que eu não sei, Tá. não tenho o que falar. Mas jamais, né, em hipótese alguma, Imagina, cara. copiar exatamente como tá na coletânea e também do caderno de questões, né? Não é somente da Ah, coletânea. sim, Eu olha aí, também hein? não posso copiar lá das questões de linguagens humanas, Sim. não posso. Daqui a pouco tem a Que temática dá lá na até vontade, história. né? Tá lá na história. Que dá até Tanto vontade, texto, né? Tá na história lá, uma introdução numa questão de história, geografia, seja qual outra lá. Mas Dá aquilo vontade. lá cabe aqui de... Não, Não pode. pode. Galera. Tiagão. Tem uma parte, tem que diz que é parte deliberadamente desconectada, que é a famosa receita de miojo. Lembra que a gente teve um ano que teve, 2013, eu acho que foi, né? Receita de miojo. Atenção. Que a pessoa colocou e teve uma nota boa, tirou uma nota boa. Mas naquela época, os critérios permitiam a avaliação daquilo. Hoje não, hoje existe, né, nos critérios, Sim. o edital vai te dizer, se tiver parte deliberadamente desconectada do contexto, é zero. Vai colocar. Teve épocas que as pessoas colocavam hino de time. Meu O miojo foi o que ficou mais Deus famoso. do Acho que foi no céu. Enem de 2013, eu acho. Ficou famoso, né? Então hoje não, hoje é zero, né? Se tu faz isso, vou testar se o corretor vai realmente corrigir, né? É um processo extremamente sério, né? Não é brincadeira, Tá louco. não É estamos um processo brincando, de né? seleção para Exato. adentrar a universidade, meus camaradas. Não é Não, brincadeira. e né? é uma condição muito, muito delicada isso, né, cara? Sim. Porque, na verdade, tu tem que fazer uma produção textual contextualizada com aquilo que está se pedindo. Exatamente. Né? Não vai ser absurdamente qualquer texto que vai ser corrigido a partir de agora. A regra, atenção, galera, não vale receita de bolo lá na redação. Júlia. E aí entra um ponto que tu acabaste de falar, né? Que é a fuga do tema. A Boa. fuga do tema é o fator que mais zera redações. Né? Atenção! Porque aí entra até uma questão de interpretação textual, né? Porque Sim. a gente precisa ler os textos, ler o comando e interpretar o que ele tá me pedindo. Sim. E muitas vezes as pessoas escrevem sobre algo que não é o tema. Tá? Atenção, Teve galera. anos assim que isso aconteceu mais fortemente, né? A publicidade infantil foi um ano em que isso aconteceu muito mesmo. E é por isso, Atenção. é por isso que se passou a apresentar a problematização na frase tema, porque em Olha aí, 2013 foi sobre lei seca, eu acho, em 2014 foi isso. As pessoas liam o comando e não entendiam o que era para fazer. E sério, esqueciam brother? de ler. Inclusive, a gente fala isso para os alunos, leia toda a coletânea, né? Leia tudo que está ali, né? Atenção, hein? Exatamente. Difícil isso aí, hein, galera? Atenção! Chegamos à nossa assinatura final da Máquina do Conhecimento, programa especialíssimo, recebendo o grande Tiagão, querida Júlia, dois grandes professores do Teorema e do Colégio Gonzaga, passando por aqui na Máquina do Conhecimento neste programa especial de redação, e eles obviamente vão ter agora a palavra final, porque atenção, abram seus ouvidos. É aquela certeira, tá bom? Eles vão tirar agora da cabeça deles, certo? Aquela dica infalível. Mas não era dica. É uma dica que, assim, ó, galera, leva isso pra prova, que com certeza tu vai pelo menos fazer uma pontuação ali, tá certo? Eu vou começar pela Júlia. Júlia, olha lá pra tua câmera, olha pra galera e fala, atenção, galera, vai! Atenção, galera, tem algo que eu acho muito importante. É entender que não existe uma hierarquia em relação ao repertório sociocultural, como alguns dizem, que uma citação filosófica vale mais do que um filme. Mentira! Isso é uma mentira. Não existe isso. Então, se na hora, né, o que tu tens ali como bagagem, como repertório sociocultural, é um filme, é uma série, tá lindo, maravilhoso, desde que esteja conectado ao assunto, conectado ao tema, conectado aos teus argumentos. Manda ver. Atenção, sensacional! Tiagão, olha pra tua câmera ali, brother. E a infalível pra galera. Atenção, galera. Foca na leitura completa e com atenção às palavras-chave da frase tema. Essas palavras-chave precisam aparecer, sejam elas parafraseadas, ditas por sinônimo, não é? Ou até mesmo direta de outro jeito, tá? Na introdução do texto. Não esquece disso, tá? Um dos critérios é a compreensão da proposta de redação. E esse critério a gente vai avaliar ali justamente se tu tá apresentando com firmeza, com assertividade na introdução. Sensacional! Dicas infalíveis da Máquina do Conhecimento com o querido Thiago, com a querida Júlia, neste programa especial
de redação. Eu falo assim porque a galera fica apavorada, né? De redação. É um dos principais campos do conhecimento da prova do Enem, onde a galera, obviamente, vai ter que mostrar ali, certo, seu poder de compreensão. Fica a minha dica, tá? Fica a minha dica. Leitura, ok? Sem a leitura, tu não consegue ter vocabulário e também uma dimensão das propostas e tudo mais. Fica a minha dica de um cara que não é professor, mas que, galera, é infalível pra fazer texto, né? Enfim, jornalista aqui falando, ponto final, é isso. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. A Máquina do Conhecimento vai ficando por aqui, neste programa especial, com a força de Teorema, Colégio Gonzaga, o apoio de Fábrica Podcast, grandes parceiros, grande Alisson. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço e até a próxima máquina. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast.